Se você é ligado em tendências de maquiagem, você já deve ter percebido que os anos 80 estão voltando com tudo. E hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como aplicar essas tendências à maquiagem atual. Oi, sou Renato Mardones, Beauty Artist, e hoje eu estou aqui na Beleza na Web para mostrar para vocês um passo a passo incrível de uma maquiagem inspirada nos anos 80. Eu particularmente sou um apaixonado pela década de 80. Realmente é uma das décadas que eu mais busco referências para trazer para a maquiagem, para o meu trabalho. Esse perfume anos 80 tem voltado muito e está presente hoje em dia em todas as celebridades que a gente tem visto. O exagero está de volta, mas dá pra gente atualizar ele e trazer uma maquiagem super fresh e atual. Mas antes dessa viagem pelos anos 80, se inscreve no canal da Beleza na Web para ver mais conteúdo de beleza. Eu tô aqui com a Anália, a gente já preparou a pele da Anália com corretivo e a base. Óbvio que a gente também fez uma sequência de hidratação e a gente vai começar agora falando sobre as sobrancelhas. Uma das principais referências de beleza dos anos 80 são as sobrancelhas mais grossas, mais naturais, né? A Anália tem a sobrancelha super grossa, a gente tem aqui material incrível para trabalhar e hoje a gente tem visto que está voltando muito essa tendência, né? Considerando hoje em dia as fluffy brows, que são aquelas sobrancelhas mais despenteadas, mais rebeldes. O primeiro passo para ter uma fluffy brows incrível é a gente alinhar os fios do jeito que a gente deseja. Então, esses fios são penteados para o alto, com uma escova como essa, e a gente vai reparando onde vai ficar uma falhinha ou outra para a gente poder preencher. Eu normalmente uso sombras para sobrancelhas, mas você pode também usar um lápis e um pincel chanfrado. Então, eu vejo onde falta algum espacinho e vou fazendo uns risquinhos de leve, esfumando esses risquinhos para dar mais volume onde a gente tem menos fios. E depois a gente esfuma com esse pincel novamente, alinhando os fios. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, o ideal é, para você ter esse efeito mais rebelde, esquecer um pouco as pinças. Então temos um desenho mais uniforme, depois que a gente passa a sombra, a gente completou um pouco. Porque normalmente, quase todas as sobrancelhas, elas têm um pouco menos de fio, de quantidade de fios do centro para o canto externo. Então a gente preencheu mais essa parte para dar um sentido mais uniforme e deixá-las um pouco mais iguais no volume. Uma das grandes dúvidas, né, para fazer esse efeito fluffy brows é como fixar esses fios, como deixá-los mais durinhos para se manterem para o alto por mais tempo. Eu normalmente uso um gel ou uma cera para as sobrancelhas. Eu aplico também nesse sentido dos fios para o alto. Pode aplicar uma quantidade generosa, considerando o volume das suas sobrancelhas. Então, no caso da Anália, a gente tem que aplicar bastante, porque ela tem muita sobrancelha. Incrível esse volume. Então, para segurar, precisa ter uma quantidade maior de produto. O que eu acho mais legal também nesse efeito é esse efeito glossing, com um pouquinho de brilhinho que o gel dá para os fios. Então agora nós vamos começar com os olhos. A década de 80 foi marcada por aquela explosão de cores, por combinar, por descombinar. Então eu escolhi trabalhar com o olho pink para a gente trazer bem uma característica forte e marcante dessa década. Vou começar pelo centro das pálpebras com uma sombra, a gente trazer essa cor bem vibrante nos olhos. E eu vou esfumando para o canto interno e para o canto externo. Pode ir aplicando sem medo, a quantidade que você achar necessária. Eu comecei a aplicar do centro porque eu quero concentrar o tom mais forte aqui no centro e esfumar um pouco mais claro para o canto interno e para o canto externo. E agora eu vou dar um toque de glitter no cantinho interno, uma sombra com mais brilho. A gente tem um ponto de luz aqui nesse canto. A década de 80 também foi marcada por pessoas que não tinham medo de brilho. Então, das roupas até a maquiagem, a gente via glitter, lantejoulas, paetês e afins presentes. Então agora eu já finalizei a parte superior,
E agora a gente vai trabalhar o esfumado na parte inferior dos olhos, bem rente aos cílios. Eu vou usar o mesmo tom de pink, começando do canto externo para dentro, criar esse efeito mais degradê do pink. A gente começa com um tom vibrante aqui no canto e vai esfumando até ele diluir um pouco no canto interno. Eu estou fazendo com um pincel um pouco mais grosso, porque eu quero realmente esse desenho mais dramático. Próximo passo, vou usar o Curvex para a gente ir para a aplicação da máscara. E agora a máscara de cílios. Pode abusar das camadas de máscara. São muitas camadas de máscara, a gente tem um efeito super curvado nos cílios da Anália. Agora a gente vai dar sequência. Então a gente vai dar sequência agora, acabou o olho e a gente vai para o blush. O olho super pink, eu também escolhi um blush mais ou menos no mesmo tom. O blush era uma característica super forte também nos anos 80. As mulheres abusavam desse tom, só que elas aplicavam de uma forma mais peculiar, um pouco mais abaixo das maçãs do rosto. Então era quase um contorno, só que com um tom bem forte, como um pink, como um vermelho, como um laranja. Eu escolhi esse tom porque ele segue bem o tom da sombra e a gente vai fazer um efeito super legal aqui também em volta das têmporas. Então é quase que o blush encontrando com essa sombra. Para esse efeito funcionar legal, é bacana usar um pincel super macio, para ele ficar bem esfumado e não marcar muito para não ficar datado também. Na década de 80, a gente tem várias celebridades que usavam esse tipo de blush, como o Boy George, então eles deixavam uma linha muito marcada. Então, para a gente deixar esse look mais atual, o ideal é que a gente esfume um pouco mais, e tem a liberdade também de subir um pouco para as maçãs. Ele entra aqui no alto das têmporas, quase como se você estivesse aplicando um iluminador. Então a gente aplicou o blush, toda a têmpora, esse efeito bem Debbie Harry. E agora o que eu faço para fazer uma junção maior do blush com as sombras? Eu vou usar um pincel um pouco maior, com um pouco da sombra, e vou puxar do canto do olho para encontrar com o blush. Então eu aplico essa sombra mais aqui no alto, para ter esse encontro aqui com o blush no alto das têmporas. Só para parecer que foi quase o mesmo produto que foi utilizado. É como se a cor, como se o pink ele saísse dos olhos e fosse nas têmporas e nas maçãs do rosto. A gente deu uma folga para o iluminador para entrar um blush pink aqui no lugar dele. Eu falei que eu ia dar uma folga para o iluminador, mas eu não resisto, então eu vou usar um pouco aqui no narizinho da Anália, esfumando um pouquinho no queixo também. E mesmo já tendo usado um pouco de glitter no canto interno, eu vou trazer um pouco mais de brilho com o próprio iluminador nos cantos dos olhos. A gente cria um contraste maior no olho se a gente traz esse ponto de luz aqui no canto interno. Ele se destaca mais o tom do pink. A gente vai para a boca e eu escolhi trabalhar com duas cores super fortes, que é o pink e o vermelho. Então nos lábios a gente vai trazer esse vermelho super 80. Eu vou começar contornando os lábios com o lápis. Então, feito o contorno com o lápis de contorno labial, vamos aplicar o batom. Esse ele tem um brilho, que também tem essa característica dos anos 80. Boca vermelha com efeito mais glossy. Eu procuro respeitar o desenho dos lábios da modelo
Então dificilmente eu tiro ou aumento os lábios. Prefiro manter o desenho natural e fazer o contorno mais por cima do desenho. E nos anos 80 também as mulheres super valorizavam esse arco de cupido aqui em cima e deixava eles mais marcadinhos. Então a gente tem olho tudo, boca tudo, né? Trazendo um pouco desse exagero dos anos 80. Dá um acabamento na pele. A gente tem esse look bem anos 80, mas claro, com essa cara mais moderna. Então, para a gente dar o toque, o último toque, a cereja do bolo, a gente vai deixar agora esse olho mais glossy. Aí aplicamos com o dedo mesmo, para trazer esse brilho molhado que a gente ama hoje em dia. Uma dica para o gloss durar mais, para esse efeito de gloss durar mais nos olhos, é aplicar uma quantidade pequena. Então não exagerar na quantidade vai fazer com que ele não acumule tão rápido. Então eu aplico uma camada super fina por cima da sombra e esse efeito faz com que ele não acumule muito na dobrinha do olho quando pisca o olho. Então aqui a gente tem o look completo, a Nália está pronta, também com o cabelo super anos 80. O que a gente trouxe nessa maquiagem, nesse look para deixar esse efeito mais moderno, né? A gente trouxe o blush esfumado junto com a sombra, né? E a gente subiu um pouco mais para as maçãs, a gente não deixou tão marcado aqui na parte baixa do rosto. A gente tem o batom vermelho combinando com uma sombra pink, que é um exagero, né? E é esse exagero que hoje em dia também pode ser muito usado. A gente está numa fase que a gente pode usar tudo e aplicar todas as tendências, né, no rosto. E a gente trazer esse elemento oitentista para a maquiagem é super atual. Espero que vocês tenham gostado, foi um prazer reproduzir essa maquiagem para vocês, explicar esse passo a passo incrível. Um beijo, espero que vocês gostem e deixe seu comentário.